Uma administração eficaz é essencial para o desenvolvimento de qualquer tipo de negócio. Afinal, mudanças no ambiente organizacional, capitalismo e evolução tecnológica são os fatores que desencadeiam o surgimento dessas teorias. Portanto, se você quer sobreviver no mercado, deve entendê-lo e buscar a melhor forma de se adaptar às condições internas e externas. Sabe-se, portanto, que a importância de compreender cada uma dessas teorias e aplicá-las de acordo com as necessidades do seu negócio é de extrema importância. A teoria da administração pode ser agrupada de acordo com o enfoque em termos de tarefas, estrutura, pessoal, ambiente e tecnologia empregada. É importante notar que essas teorias não são contraditórias, mas complementares. Pode criticar os conceitos defendidos por teorias anteriores. No entanto, esse tipo de crítica produzirá proposições mais complexas, mas ainda integrará muitas proposições anteriormente defendidas de uma forma mais completa. Unidade 1. A burocracia e as organizações. Burocracia é uma forma de organização humana que se baseia na racionalidade. Por meio do desenvolvimento de grandes empresas capitalistas, a burocracia concentrou os métodos de gerenciamento de materiais nas mãos das elites de capital. A burocracia, depois de implantada, tornou-se uma das estruturas sociais mais difíceis, estabelecendo os meios para transformar ações comuns em ações comerciais, racionais e ordenadas. Portanto, constitui uma ferramenta de poder e governança, pois ninguém pode transcender a estrutura burocrática da sociedade. A burocracia é um conceito de gestão amplamente utilizado. Sua principal característica é um sistema hierárquico com alto grau de divisão de tarefas, cujos membros sempre implementaram regras e procedimentos padronizados, como engrenagens de máquinas. A teoria burocrática proposta por Max Weber inclui a impessoalidade, a concentração dos meios de governo, o efeito de equilíbrio entre as diferenças sociais e econômicas e a implementação de um sistema de poder praticamente indestrutível. Na verdade, o pensamento de Max Weber sobre a burocracia não advém de qualquer preocupação prática sobre a condução das empresas ou com a apresentação de normas e princípios científicos que viessem a auxiliar os administradores em suas contendas diárias. O interesse de Weber pelas organizações deriva de seu interesse maior em compreender o processo de modernização e racionalização na sociedade, o que atribuiu ao seu trabalho um caráter bem diferente da maioria dos teóricos da administração. Weber identifica nas organizações o sentido de racionalização que perpassa a sociedade moderna, caracterizada pela crescente ênfase no conhecimento técnico-científico, nas estruturas formais de autoridade, na crescente regulamentação, na profissionalização, na ênfase do mérito como forma de ascensão social e legitimação da autoridade, na impessoalização, dentre outras. Caráter legal das normas e regulamentações. A burocracia é uma organização ligada por normas e regulamentos previamente estabelecidos por escrito. Em outros termos, é uma organização baseada em uma espécie de legislação própria que define antecipadamente como a organização burocrática deverá funcionar. Formalidades nas comunicações. A burocracia é uma organização ligada por comunicações escritas. As regras, decisões e ações administrativas são formuladas e registradas por escrito, com aprovação e documentação adequadas. Divisão de tarefas. A burocracia é uma organização que se caracteriza por uma sistemática divisão do trabalho. Essa divisão do trabalho atende a uma racionalidade, isto é, ela é adequada aos objetivos a serem atingidos, à eficiência da organização. Impessoalidade. Essa distribuição de atividades é feita impessoalmente, ou seja, é feita em termos de cargos e funções, e não de pessoas envolvidas. Meritocracia. A burocracia é uma organização na qual a escolha das pessoas é baseada no mérito e na competência técnica e não em preferências pessoais. Dentre as vantagens temos: possui caráter racional, definição das funções, agiliza as decisões, possui constância, confiabilidade e uniformiza os procedimentos. Entre as desvantagens, temos excesso de formalismo, resistência às mudanças, despersonalização do relacionamento, deixa os relacionamentos impessoais, exibição de sinais de autoridade, superconformidade às rotinas e aos procedimentos.
Essas desvantagens mostram como essa teoria tende a ser totalmente prejudicial a qualquer corporação, em vista que a tendência administrativa atual é eliminar os empecilhos que a burocracia proporciona. Todavia, a burocracia, como em qualquer forma de se administrar, sendo posta de forma moderada e pensando-se na eficiência, podia-se chegar a uma utilização construtiva da burocracia e até atingir o que ela tem como vantagem, mas o problema é que ela é levada a seu limite e assim dificulta a vida das pessoas e das empresas. O filme Processo denuncia a obscuridade de uma sociedade e um sistema jurídico e um Estado totalmente burocrata e hipócrita, uma vez que queria demonstrar as injustiças da época às faces dos regimes totalitários. Observa uma perseguição e um abuso de poder por parte do Estado. Isso nada mais é do que vemos atualmente. Vemos organizações que não contratam certo tipo de pessoas por biotipos que não se enquadram na organização. Nos seminários Vigiar e Punir, traz o entendimento que o poder não é apenas uma força exercida verticalmente de cima para baixo, mas também abrange e constitui todos os espaços das relações internas. A tortura e correção são meios de disciplinas e prisão humana, relevando os aspectos sociais e políticos dessa forma de controle social, e são aplicáveis a antigas leis e sociedades, especialmente aquelas que a monarquia perdura há muitos séculos. Os temas propostos por Michel Foucault ainda são relevantes para os dias atuais, pois este livro aborda temas vitais para a sociedade e tem suscitado amplas discussões acadêmicas em um mundo das dimensões sociais. Os meios de controle sociais podem ser usados como um meio poderoso para garantir os interesses da classe dominante. Unidade 2. A organização e a gestão a partir da Revolução Industrial. O trabalho em todo o tempo esteve marcado em toda a trajetória da humanidade, porém, no princípio, era para a questão de sobrevivência. Todavia, a partir da Revolução Industrial, há lucros, e para obter lucros deve haver mão de obra barata, o que leva à exploração dos trabalhadores, e isso teve como consequência a exploração de vários trabalhadores ao longo da história. E ao término desse período, o mundo já havia mudado completamente, e até a classe trabalhadora começou a se juntar e com isso a administração precisou se adaptar a esse novo mundo. E foi nesse momento que teve um progresso acelerado e desorganizado das organizações, as quais passaram a querer uma administração científica, apta a mudar o empirismo e a improvisação, e a necessidade de maior eficiência e produtividade das organizações, para fazer face à intensa concorrência e competição no mercado de trabalho. Como a Revolução Industrial levou consigo encadeamentos que ainda hoje prevalecem, como o caso da fábrica, com sua produção exagerada de mercadorias, no qual a finalidade principal é o consumo exacerbado e, por resultado, o lucro, que é o instrumento que move as grandes indústrias. O acúmulo industrial está conectado a diversos fatores. Um aspecto dessas alterações é a divisão do trabalho, que vai ser acentuada pelo maquinismo, onde todos os procedimentos de produção estão inteiramente interligados. Sob condição dessa condensação pelas organizações, vai se dar um ambiente restrito, onde este possui estruturas capazes de não apenas produzir mercadorias, porém fazer com que elas circulem para o exterior e para o interior. Mas é conhecido que esse acúmulo é modificado conforme as regiões e as diferenças administrativas. As concepções de classe e cultura operária atualmente refutam os pontos de vista que tomam a classe operária de forma homogênea, com base apenas na análise das metodologias de trabalho, se esquecendo da existência de diferenças internas no operariado, como gênero, lazer e religião, e isso compõe a identidade da classe dos trabalhadores, e a ela estão internamente ligados, tornando claro como essas questões formam uma cultura operária e interferem na formação da classe, e também conferem possibilidades aos trabalhadores de se organizarem para ação política, pois o trabalho não é o único lugar de civilidade que auxilia na constituição do caráter da classe operária, o qual se trata de edificações de relações de identidade dos trabalhadores por meio de suas ocupações. De forma geral, o tipo de trabalho a partir da Revolução Industrial ficou como mostra no esquema abaixo, passando do artesanato à manufatura e à maquinofatura. A administração moderna veio em resposta às consequências da Revolução Industrial. São elas: crescimento vertiginoso e desorganizado das empresas, que passaram a exigir uma administração científica capaz de substituir o empirismo e a improvisação, indispensabilidade de maior eficácia e produtividade das empresas para fazer face à intensa concorrência e competição no mercado.
A Revolução Industrial teve grande influência na metodologia de produção, pelo meio de mudanças tecnológicas, transformando a economia e meio social e a forma da administração. Dessa maneira, conclui-se que a Revolução Industrial colaborou taxativamente com o progresso da administração. Foram incontáveis mudanças e várias descobertas, mas a administração ainda passou por várias outras fases até alcançar o modelo atual, o qual continua se modificando e se adaptando à atualidade. Unidade 3. A organização do trabalho, o Taylorismo. O período da Revolução Industrial foi caracterizado por importantes desenvolvimentos tecnológicos na Europa. A partir do século XVIII, consolidaram-se a indústria e o capitalismo, e surgiram certas formas organizacionais e sistemáticas dessa produção. Um deles foi desenvolvido por Frederick Winslow Taylor no final do século XIX e é chamado de gestão científica. O Taylorismo, também conhecido como administração científica, é um método de organização do processo de produção criado por Frederick Winslow Taylor durante a Revolução Industrial no final do século XIX. Para maximizar a produção, Taylor subdividiu o processo produtivo, criando assim uma forma de gestão científica na empresa, ou seja, adotando uma nova organização do trabalho com foco na profissionalização dos trabalhadores e no papel da gestão, criando a chamada gestão científica. Frederick Taylor nasceu na Pensilvânia em março de 1856, formou-se como engenheiro mecânico e trabalhou como operário e engenheiro em algumas empresas e fábricas nos Estados Unidos, onde passou a observar sistemas de produção e gestão industrial. Taylor descobriu que a organização do trabalho não era lucrativa e, portanto, ineficiente. Com base nisso, ele passou a estudar formas de melhorar o desempenho de cada trabalhador e buscar estratégias de gestão mais eficazes com o objetivo de aumentar a produção e reduzir o tempo da produção. O Taylorismo é um sistema que foi desenvolvido no início do século XIX, com base no estudo do movimento de humanos e máquinas no processo de fabricação. Ele enfatiza a eficiência operacional das tarefas executadas e, no processo, busca obter o melhor desempenho de cada funcionário. Esse é um sistema de racionalização do trabalho concebido ao longo da linha científica com o objetivo de minimizar o esforço de produção. Taylor observou os trabalhadores de perto e descobriu que os trabalhadores mais experientes podiam controlar o ritmo do processo de trabalho. Ainda eram eles que ensinavam aos novatos como fazer os trabalhos na fábrica. Essa situação permitiu que os trabalhadores mais experientes concentrassem os conhecimentos necessários para a fabricação de bens e para reduzir os lucros dos patrões. Estes trabalhadores não só lhes davam autoridade dentro da empresa, como também mantiveram um ritmo lento de produção. Sob tais circunstâncias, Taylor tentou, durante toda a sua vida, eliminar essa compreensão e autoridade do processo de produção dos trabalhadores. O método encontrado foi observar os gestos feitos pelos trabalhadores durante a produção dos bens, isolá-los e ensiná-los aos trabalhadores. Desta forma, evitou vícios de produção e abandonou o ritmo de trabalho ministrado de um trabalhador para outro. Com um cronômetro, Taylor e seus assistentes também definem o tempo mínimo para a realização de gestos, de forma a produzir alguns dos produtos que desejam fabricar o mais rápido possível. Diante da resistência dos trabalhadores em seguir essas diretrizes, Taylor tentou encorajar os trabalhadores a pagar salários com base no número de peças produzidas, aumentando assim a produtividade dos trabalhadores. Taylor tinha uma visão abrangente de que é possível substituir métodos empíricos por métodos científicos no trabalho, porque era necessário atribuir a cada operário a tarefa mais elevada para que lhe permitisse melhores aptidões, fazendo com que cada operário produzisse o máximo em sua categoria, isto é, obter mão de obra econômica, mas com salários mais altos. Esse método foi feito para que pudesse desenvolver essa ciência que possa ser aplicada melhor a todas as etapas do trabalho humano, para que pudesse selecionar o melhor trabalhador para cada serviço. Assim haveria um espírito de profunda cooperação entre os diretores e os trabalhadores. Os resultados de Taylor foram surpreendentes porque ele conseguiu aumentar a produtividade, não apenas reduzindo a força dos trabalhadores internos da empresa, mas também intensificando ainda mais a divisão do trabalho. Sua experiência está registrada em alguns livros, entre os quais se destaca o livro Princípios de Administração Científica. Este livro tornou-se um livro de referência para o processo de racionalização de vários departamentos econômicos, pois seus métodos podem ser aplicados a qualquer departamento de engenharia civil ao trabalho de escritório.
Por mais que o Taylorismo tivesse como objetivo principal promover o maior e mais eficiente rendimento possível com o mínimo de custos, os trabalhadores eram praticamente máquinas que faziam trabalhos específicos e sofriam com a constante vigilância e medo de serem demitidos, devido à grande quantidade de desempregados da época, podendo ser facilmente substituídos, e isso gerou a oposição dos trabalhadores à aplicação do Taylorismo. No filme Metrópolis, mostra uma grande cidade, que de alguma forma representa o mundo inteiro, onde as elites vivem no paraíso e os pobres são escravos das cidades altas. Embora Metrópolis seja um filme antigo, ainda está atualizado, porque mostra que o mundo não mudou, porque o sistema de governança ainda é o capitalismo, e que, embora não seja uma ditadura, é um sistema muito opressor. O filme mostra claramente o fato de que as elites sempre viveram na cabeça das maiorias das pessoas e que os pobres são pressionados na clandestinidade para manter o luxo das cidades altas. Hoje, essa situação ainda ocorre de forma indireta ou muitas vezes não detectadas. Um exemplo simples é a fome de 1 milhão de pessoas, e toda a produção de grãos do Brasil tem potencial para alimentar todas as pessoas do mundo. Em outras palavras, todos têm dinheiro suficiente, mas porque algumas pessoas querem ter mais do que outras, muitas pessoas não possuem nada. Esta é uma triste realidade do mundo. No documentário Carne e Ossos, retrata a realidade dos trabalhadores dentro de um dos lugares que mais oferecem emprego, os frigoríficos, que existem pelo Brasil inteiro. Os trabalhadores são submetidos a uma jornada árdua, trabalhando sendo expostos a ferramentas pontiagudas e importantes, que a maioria das vezes não se tem experiência nem ensino de manusear as mesmas. Isso acaba gerando doenças e lesões, sem contar que os ambientes nos quais eles trabalham são tratados com um total descaso, deixando os empregados trabalharem em ambientes totalmente desagradáveis. Unidade 4. A organização do trabalho, o Fordismo. O Fordismo é o princípio de organização do trabalho proposto por Henry Ford em 1908 e é um ramo do Taylorismo. No Fordismo, o mecanismo de produção e a organização gerencial usados no sistema anterior são mantidos, mas a esteira transportadora é adicionada para estabelecer um ritmo de trabalho mais dinâmico. No início do século XX, o mundo vivia a segunda revolução industrial, o surgimento de novas máquinas, o uso de equipamentos elétricos e os avanços tecnológicos tornaram possível a produção em massa e a automação do trabalho. O Fordismo surge neste contexto, visando o aumento da produtividade por meio da manufatura padronizada. Ford tem seu objetivo alcançado dividindo o trabalho em tarefas menores, com cada funcionário responsável por uma etapa. Minimizar custos e aumentar a produtividade resultará em preços mais baixos de produtos, porém esse método acaba desqualificando os funcionários. A esteira, que é uma inovação da época, pode ilustrar bem esse método de produção. Levar em parte dos produtos para os funcionários sem que ele se mova faz com que os colaboradores realizem tarefas extremamente repetitivas numa velocidade altíssima. A boa ideia do Fordismo é produzir o maior número de produtos no menor tempo para aproveitar as vendas. Para a Ford, não há necessidade de preocupar com a qualidade desses produtos ou com estoque excessivo. A teoria dele é que quanto mais produtos no mercado, menor será o preço. Dessa forma, todos podem usar esses commodities. Mesmo nesse sentido, apareceram 8 horas e 5 dólares por dia. A Ford reduziu a jornada de trabalho e dobrou o salário dos trabalhadores. O objetivo era que os trabalhadores tivessem disciplina e motivação para aumentar a produtividade e, ao mesmo tempo, fossem consumidores de produtos em massa, que as fábricas produziriam em quantidades cada vez maiores. O princípio de prosperidade de Henry Ford afirma que as empresas são divididas em 2 níveis, planejamento e execução. A Ford desenvolveu um modelo de gestão caracterizado pelo trabalho descentralizado, repetitivo e contínuo. A principal condição para a produção em massa é a simplicidade. Para obter um plano de aceleração da produção por meio de trabalho rítmico, ordenado e econômico, Ford adotou os três princípios a seguir. O princípio da intensificação, que é caracterizado pela produção intensiva, a que permite que as matérias-primas cheguem mais rápido à fábrica e os equipamentos próximos à montadora, que farão com que os produtos sejam entregues antes das expectativas do mercado.
Os princípios econômicos que incluem consumir todo o estoque de matéria-prima na produção em massa e vender o produto antes de fabricar o produto. Portanto, o dinheiro das taxas fixas e variáveis da empresa entrará antes do produto sair. E o princípio da produtividade, que está relacionado ao aumento da produção dos funcionários e que é alcançado por meio de equipamentos padronizados e ações na montagem, reduzindo o tempo gasto e o aumento da produção. O Fordismo atingiu seu auge entre 1945 e 1968, época de ouro. Hoje, essa forma de gestão não funciona mais e muitos estudiosos prometem que, enquanto tivermos vontade, tudo que fizermos será melhor. Quero dizer que, mesmo que a Ford ainda esteja trabalhando hoje, não há segredo para o sucesso, mas podemos aprender com as lições de Henry Ford e adaptá-las às necessidades. Embora o Fordismo seja bom para empreendedores que investem no negócio, é ruim para os funcionários. Como o objetivo é baixar os preços de produção, esses trabalhadores não são mais qualificados, têm um trabalho repetitivo, tedioso e também recebem salários baixos. Dessa forma, a produção em massa entra em crise e futuramente é substituída pela produção enxuta. Em A Nós a Liberdade, o modelo fordista-taylorista foi exaltado para a nova sociedade industrial da época, do início da linha de montagem ao fim da fábrica mecanizada, que faz com que as pessoas muitas das vezes se preocupem com o medo da modernização. A forte crítica da burguesia sobre a vida baseada no trabalho estranho e na rejeição do lazer se baseia na sociedade americanista fordista do século XX. Em A Nós a Liberdade, não só anunciaram o velho lazer da sociedade pré-industrial imerso no ritmo da natureza, mas também anunciaram a possibilidade de um novo lazer baseado no progresso das máquinas. O filme A Crise da Grande Depressão de 1929 conta a história sobre uma década onde os Estados Unidos são considerados o centro do mundo, onde todos os americanos podem usar todos os serviços, todos estão trabalhando e a situação financeira muda da noite para o dia. No final da década de 1990, a crise se espalhou por vários países do mundo. Unidade 5. A organização da gerência. A teoria administrativa clássica. A administração como ciência é um dos principais pontos da teoria clássica da administração. A teoria clássica da administração foi projetada por Henry Fayol e é caracterizada por sua ênfase na estrutura organizacional, visão econômica e busca da máxima eficiência da empresa. Ele tem sido criticado por manipular os trabalhadores por meio de incentivos materiais e salariais e por unificar demais o comando e a responsabilidade. Ao mesmo tempo que o trabalho de pesquisa de Frederick Winslow Taylor, Henry Fayol defendeu princípios semelhantes na Europa com base em sua experiência de gerenciamento sênior. Embora os executivos europeus tenham estudado o método de Taylor, os seguidores da administração científica só pararam de ignorar o livro de Fayol quando ele foi publicado nos Estados Unidos. O atraso na ampla disseminação das ideias de Fayol causou muitos contribuintes ao pensamento administrativo, que não entendiam seus princípios básicos. A teoria clássica está dividida em alguns princípios gerais, que são eles: divisão do trabalho, autoridade e responsabilidade, disciplina, unidade de autoridade, unidade de direção, subordinação individual ao interesse geral, remuneração, centralização, estabilidade e espírito de equipe. A partir daí surgiu o conceito de que a gestão é o processo de tomada de decisões. Segundo Henry Fayol, essas decisões são divididas em 5 categorias. Elas: planejamento, organização, comando, coordenação e controle. Cada uma dessas categorias é um processo diferente, muitas vezes referido como uma função, que pode funcionar em conjunto para tornar uma gestão mais dinâmica e eficiente. Eles incluem as várias ações que os gerentes devem realizar para manter a organização funcionando adequadamente. Fayol via a organização como um corpo, o corpo empresarial. As atividades desse corpo eram encaixadas em 6 funções. Elas: funções técnicas, funções comerciais, funções financeiras, funções de segurança e funções contábeis. Para Fayol, as funções administrativas não são apenas o cargo mais alto da empresa, nem privilégio dos diretores, mas são distribuídos proporcionalmente por todas as hierarquias.
Quando você reduz o tamanho da hierarquia, a proporção de outras funções na empresa aumenta, e quando você aumenta o tamanho da hierarquia, o escopo e o número de funções de gerenciamento também aumentam. Para a teoria clássica, a estrutura organizacional é analisada de cima para baixo, da direção para a execução, e do topo para as partes, da síntese para a análise, ao contrário da abordagem da administração científica. ênfase na estrutura e funções. Faz referência ao ambiente de trabalho. Defende que não adianta pensar em produção se não se fornece uma estrutura adequada de trabalho para o funcionário. Destaca-se que é muito importante olhar a gestão empresarial como um assunto que pode e deve ser estudado para formar líderes qualificados. Isso significa que os gerentes ou supervisores se tornarão os melhores líderes após receber o treinamento e são excelentes administradores, e o conhecimento de gestão é mais importante para eles do que habilidades técnicas. Afinal, embora a tecnologia seja essencial para a sobrevivência da empresa, seu cargo exige habilidades e atitudes que são mais importantes do que a gestão, não habilidades, porque as competências são a base da sobrevivência da empresa, pois além de compreender as características de cada pessoa, os líderes também são capazes de prever, decidir e agir sobre os membros da equipe e utilizar da melhor maneira para que se possa tornar a organização mais eficiente, reduzir desperdícios e formar gestores que possam tomar decisões decisivas. Atualmente, o método clássico é muito criticado e tem métodos simplificados. Não considera os aspectos psicológicos e sociais dos funcionários, falta de trabalho experimental, desempenho mecânico, racionalismo nos conceitos de gestão, abordagem de sistema fechado. No entanto, no campo da produção, esse método traz os maiores benefícios em termos de redução de custos e aumento da produção. Na Rússia, as cidades foram desenvolvidas e as áreas rurais ainda podiam ser chamadas de sistema de feudo. Os levantes populacionais e as mudanças na demanda superaram as expectativas. O filme é encoraçado porque tinha o exemplo do desenvolvimento da consciência de classe, onde os marinheiros foram abusados pelos comandantes em condições de trabalho gravemente ruins. Isso exemplifica a teoria administrativa clássica, visto que essa teoria é baseada em que o funcionário deve receber ordens de um chefe, que deve existir um controle único, que é necessário estabelecer regras de conduta e controle sobre os trabalhadores. Unidade 6. A abordagem das relações humanas e a escola comportamental. Abordagem das relações humanas. O enfoque na qualidade de vida no trabalho e na satisfação do trabalhador tornou-se o tema de maior enfoque na área do conhecimento. O interesse da organização se deve à necessidade urgente de permanência no mercado de trabalho, que está cada vez mais competitivo e exige contribuições ativas contínuas no processo de trabalho. No ambiente organizacional, os métodos que envolvem o relacionamento entre as pessoas do ambiente organizacional são muito importantes para os gestores contemporâneos, pois pretendem vincular termos como estratégia, objetivos, funções, coordenação, eficiência e eficácia. No entanto, para tal desenvolvimento, até a estrada atual, muitas melhorias são necessárias. Elton Mayo é considerado o precursor de um importante estudo que propôs a teoria das relações humanas. Basicamente, a experiência pode ser atribuída à análise de diversos fatores que afetam a relação entre os funcionários e eles próprios e sua produtividade no ambiente organizacional. Para compreender melhor o funcionamento e eficácia da fábrica, ela deve ser considerada um sistema social e não apenas um sistema econômico ou industrial. Através de sua experiência em Hawthorne, ele fundou a teoria das relações humanas. Elton Mayo enfatizou alguns pontos de vista que caracterizam as relações humanas, a saber que o nível de produção é resultado da integração social, dado que se uma pessoa sofre algum tipo de colapso social, então as capacidades físicas serão ineficazes. Comportamento social individual do grupo é maior força motriz do comportamento individual. Recompensas ou punições sociais ocorre quando a produção dos trabalhadores é inferior ou superior à média. O respeito é perdido. Grupo informal, o qual cria suas próprias regras. Relacionamento interpessoal, que é a atitude desenvolvida na interação entre pessoas e grupos. Importância do conteúdo do trabalho, dado que, quando o trabalho é cansativo, mesmo o trabalho simples acabará se tornando exaustivo e monótono, reduzindo assim a produção.
E devido à necessidade de uma administração mais democrática e humana, a experiência do sociólogo George Elton Mayo na África de Western Electric Company deu origem à chamada teoria das relações humanas. Portanto, pode-se concluir que as pesquisas sobre a teoria das relações humanas, iniciada por Elton Mayo, que ele argumenta contra o método da teoria da organização humanística, contradiz várias suposições do método clássico de Fayol e da gestão científica de Taylor. A ênfase na estrutura e nas tarefas foi substituída pela ênfase nas pessoas, pois visa quebrar o paradigma dos métodos clássicos de administração e ampliar novas perspectivas sobre a gestão organizacional da perspectiva das pessoas e não através das pessoas, da tarefa ou do departamento específico. Desde o surgimento do capitalismo industrial no século XIX, o que tem como sua principal característica a geração do mais-valia relativo, e no filme A Classe Operária Vai ao Paraíso, esclarece por um lado a inovação tecnológica e organizacional e a introdução de um novo sistema de controle de produção, e por outro lado, fatores de degradação do trabalho. A fábrica adota um sistema de produção a partir de metas. O personagem principal é um operário consumido por capital, e que depois de perder o dedo na máquina, adotou uma atitude crítica em relação ao modelo de exploração frente à gestão. Desta forma, podemos descrever a estrutura de explicação lógica da análise crítica deste filme a partir de dois aspectos importantes. Primeiro, produção de mais-valia relativa, que seria a inovação técnica e organizacional do capital, depreciação do trabalho como mercadoria, degradação da saúde dos trabalhadores. E o segundo aspecto seria que o capital consome a vida do trabalhador. Nesse contexto, a importância da abordagem das relações humanas, que faz com que o operário seja visto como um homem social, cujo comportamento é dinâmico e complexo, não apenas como um homem econômico. A teoria comportamental trouxe novos rumos e novas preocupações ao campo administrativo. O método da ciência comportamental abandonou as posições normativas e prescritivas de teorias anteriores, como a teoria burocrática, a teoria clássica e a teoria das relações humanas. O foco ainda está nas pessoas, mas dentro da organização mais ampla. Em 1940, a teoria do comportamento era definida como a motivação das pessoas com base em seu comportamento pessoal. Os gestores devem compreender todos na equipe para trabalhar com motivação humana, entender suas necessidades e melhorar a qualidade do serviço e a qualidade de vida dos contribuintes da organização. A teoria do comportamento administrativo é um método importante para compreender a personalidade no ambiente de trabalho. Em outras palavras, a teoria administrativa baseada no comportamento individual promove o processo de gestão de pessoas. Desta forma, torna-se uma excelente ferramenta de gestão e o conhecimento empreendedor é muito importante. Milhares de decisões são tomadas dentro da organização todos os dias, seja por meio de seu administrador ou funcionário. Até a decisão mais trivial pode afetar o progresso da organização e a escolha de seu papel no mercado, sua sobrevivência, expansão ou estagnação. As decisões são tomadas por pessoas e pessoas são afetadas pelo ambiente, por causa das percepções, experiências e até mesmo suas crenças, o que torna o processo em si muito delicado, pois não existe uma decisão perfeita, e sim encontre a sua melhor opção. E isso levará a organização ao sucesso. A tomada de decisão é o processo de escolha em conjunto de alternativas e depende do tomador de decisão diagnosticar a situação, gerar alternativas, avaliar alternativas e escolher a melhor, implementar essa alternativa escolhida e avaliar os resultados. Uma tomada de decisão é uma resposta a um problema. E existe esse problema quando há uma diferença entre o estado atual e o estado desejável que a organização procura. Enfatizo ainda que o processo de tomada de decisão é uma atividade sujeita a erros porque será afetado pelos seguintes fatores: características pessoais, percepções dos tomadores de decisões e tentativa de minimizar esses erros e chegar ao melhor resultado. Para compreender o modo como a organização se organiza, a teoria comportamental é baseada no comportamento de estudar a motivação humana. Portanto, um dos temas básicos da teoria do comportamento administrativo é a motivação humana, que é uma área em que a teoria administrativa dá uma grande contribuição. Porque os fatos provaram que os grandes gerentes precisam entender as necessidades humanas para entender melhor o comportamento e usar a motivação humana como meio poderoso para melhorar a qualidade de vida na organização.
Douglas McGregor, um dos maiores estudiosos da teoria comportamental, propôs a teoria X e a teoria Y na década de 1950. É apresentado nela dois estilos antagônicos de pessoas que se opõem por sua personalidade no ambiente de trabalho. Cada tipo de pessoa é dividido em uma teoria, chamada de teoria X e teoria Y, tendo cada uma delas suas particularidades. De acordo com essa teoria, a percepção dos líderes de equipe sobre as pessoas é uma condição de seu estilo de gestão. A liderança é a capacidade de administrar pessoas e equipes com personalidades e vidas diferentes. Não apenas isso, mas liderar também e saber trabalhar e interagir com outros. Um bom líder sempre tem entendimento de seus sentimentos e sobre como isso afeta os demais. A teoria comportamental é importante e determinística, principalmente porque realizaram muitas pesquisas que foram apresentadas de forma clara e amplamente conhecidas. Mesmo sem muitas críticas, ainda está sujeita ao sistema de censura, pois não consegue se dividir as pessoas em racionais e irracionais, efetivas e ineficazes, satisfeitas e insatisfeitas. As ideias apresentadas pela teoria comportamental dos problemas das relações de trabalho não buscam maximizar nada, mas apenas resultados satisfatórios. Em termos de gestão administrativa, a teoria baseia-se na igualdade de poder e na motivação principal da gestão administrativa, apresentando um novo conceito de democracia e humanidade. O comportamento organizacional é basicamente o estudo de grupos e indivíduos e a maneira como eles interagem entre si e com as organizações. No filme Laranja Mecânica, considerando que o lugar onde se passa o filme é composto por pouquíssimas estruturas, pois ele se passa na Inglaterra, no futuro totalmente desfavorável, sombrio, incerto, obviamente caótico e vazio. Retrata um mundo futurista, onde uma gangue aterroriza a cidade com vandalismo, brigas e outros crimes. O personagem principal, depois de retornar à sociedade, descobriu que todas as vítimas que retalharam contra ele foram incapazes de responder devido às suas condições. O controle do comportamento social é realizado por meio de tecnologia lúdica, que adota o princípio de regulação dos psicólogos e introduz desconforto físico associado ao comportamento violento do personagem principal. Sobre a influência da escola comportamental, conseguimos transmitir às pessoas a noção de que como ocorre o funcionamento e a assimilação dos estímulos para que ocorram determinadas respostas, pois o comportamento é a resposta direta do objeto ao meio que ele vive. Enfoque estrutural funcionalista. O enfoque estrutural funcionalista é baseado na teoria da burocracia e corresponde à mudança da gestão administrativa causada pelos princípios sociais e filosóficos da teoria das relações humanas. No final dos anos 50, as teorias mencionadas anteriormente criaram um beco sem saída que a teoria burocrática não conseguia resolver. O estabelecimento do enfoque estrutural funcionalista veio para suprir a falta de soluções na gestão administrativa. O principal objetivo do enfoque estrutural funcionalista é o estudo do estruturalismo, onde a organização fundamentalmente na sua estrutura interna e a interação com outras organizações são unidades sociais que visam alcançar e atingir objetivos específicos e manter relacionamentos, mantendo relações estáveis a fim de viabilizar o conjunto de metas propostas. A abordagem estrutural funcionalista contempla os aspectos estruturantes da teoria burocrática, como o estabelecimento de regramentos e normas extensos, complexos e exaustivos, e os princípios sociais, psicossociais, filosóficos das relações humanas, sobretudo nos que concernem aspectos relacionados à motivação dos indivíduos, suas vontades e manifestações comportamentais, e, portanto, considera a organização formal e informal. Sabe-se, contudo, que para além das questões mencionadas, essa abordagem também vislumbra compreender as influências do ambiente externo nas dinâmicas estruturais e funcionais internas à organização. E é nessa linha teórica de buscar compreender essa dinâmica interna e externa no contexto organizacional que se observa com mais clareza a relação das organizações com a sociedade, saindo de uma mera lógica industrial fabril e contemplando as demais organizações complexas de um corpo social, as quais o objetivo é alcançar metas nas diferentes áreas da vida humana, como a saúde, a educação, a prestação de serviços, organizações voluntárias e a religião. Busca-se, portanto, aplicar a ciência da administração nos diferentes tipos de organizações da sociedade, levando em conta suas metas e as necessidades que buscam suprir ao ser social.
Amitai Sione, um estudioso do enfoque estrutural funcionalista, dedicou-se a compreender como as organizações estão organizadas e estruturadas e a relação estabelecida entre elas. Além das organizações dependerem uma das outras para buscar a manutenção de um equilíbrio no sistema social ao qual fazem parte, cada empresa necessita do bom funcionamento dos departamentos que as formam para alcançar o cumprimento das metas estabelecidas e assim alcançar sucesso. É dessa maneira, analisando o relacionamento de todas as partes que compõem o sistema social, que se leva em conta suas particularidades e suas metas específicas, e não de um todo, de forma generalizada. É válido ressaltar, ainda, que para o autor, as empresas, a fim de se consolidarem e se desenvolverem no mercado, devem estudar o meio onde existem, buscando formas de se adaptarem, assim como o próprio trabalhador delas, o qual deve ser flexível, adaptável, tolerante às frustrações e capaz de adiar recompensas. Por fim, pode-se dizer que, de forma conclusa, a partir das características descritas, que Amitai Sione, assim como outros autores dessa corrente teórica, concebem as organizações como sistemas abertos, totalmente passíveis de serem influenciados por agentes sociais que a administração científica e a teoria clássica simplesmente ignoraram. Outro teórico da corrente estruturalista funcional, Erving Goffman, aborda uma análise das organizações a considerar suas tendências gerais envolventes, especificamente no caso das instituições totais, estas consideradas em relação às outras mais evoluídas em certos aspectos estruturantes. Nessas instituições, as totais, os indivíduos lá presentes trabalham e vivem afastados do resto da sociedade por um relativo extenso período de tempo e passam a ter uma vida administrada. São expressos 5 tipos de instituição, sendo elas orfanatos, manicômios, prisões penitenciárias, quartéis de exército, internatos, campos de trabalho e centros de formação religiosa, como o caso de mosteiros, conventos e abadias. O indivíduo lá estabelecido é impedido de criar, manter ou desenvolver relações com o ambiente externo, uma vez que esse isolamento visa submetê-lo a um escopo de regras e normas, os quais modificarão seu comportamento, evitando a todo custo comparações entre os indivíduos nesse meio tempo. A partir desses regramentos, ocorre o processo de mortificação do eu, desencadeado pela constante e gradual subtração de elementos constituintes da personalidade do indivíduo e de referências do mundo exterior, como a família e a comunidade de origem e pertencimento. Nesse contexto problemático, tem-se a clara imposição de normas numa relação de poder estabelecida, que alimentam um fazer administrativo mais centralizado e mais unilateral, e menos preocupado com as relações estabelecidas entre os indivíduos que constituem um ambiente organizacional. O enfoque estrutural funcionalista expande o entendimento sobre interações entre grupos, promove a interação entre organizações sociais, as quais interagem uns com outras. O foco é nas pessoas organizadas, e essas pessoas desempenham papéis diferentes em várias ocasiões. E como tudo na sociedade contemporânea possui um processo dinâmico de transição na busca constante de modelo ideal da teoria organizacional que resolva os impasses criados pelas organizações atuais. No filme Admirável Novo Mundo, representa de fato o que podemos imaginar na realidade deste novo mundo. Sua estrutura cobre o tema sobre uma nova era, onde o homem foi privado da sua história, arte e cultura, vivendo em uma associação reguladora, que por meio do processo que consiste na produção em massa de seres humanos, desde a fertilização de um ovo até de gêmeos do menino padrão. O sistema hipnótico segue as condições do bebê e repete essas informações para que permaneçam com ele no subconsciente até o dia da morte. Todos esses são projetados para que todos conheçam seu papel na sociedade e aceitem sem questionar. Nesta sociedade, o progresso mudou até mesmo a maneira como a vida se desenvolve. Os seres humanos estão livres de todas as questões morais e éticas, como a religião e tudo o que é considerado antigo. O conceito de família não existe mais. Portanto, todo relacionamento é baseado apenas na participação física, não emocional, e é até incentivado desde a infância. Todo mundo pertence a todo mundo no admirável novo mundo. No filme Bicho de Sete Cabeças, mostra grafite, poluição, sujeira causadas pelo progresso, e existem razões suficientes para deixar qualquer um louco. Neto é um jovem de classe média baixa que por outros motivos acabou de pirar. Seu pai encontrou acidentalmente o cigarro de maconha e decidiu mandá-lo para um hospital psiquiátrico. A imagem paterna do ditador é reforçada pelos costumes sociais e preconceitos representados pelo papel. Ele alegou que não tinha problemas com drogas e apenas admitiu fumar maconha.
O hospital psiquiátrico é retratado como um lugar abominável, caracterizado pela corrupção e negligência médica. Em nossa sociedade capitalista, criou-se a expectativa da família ser o espaço do qual mais se solicita e espera essa função de sustentação, pois originalmente ela é quem funda o foro da vida privada. No filme mostra o que Goffman retrata em seu livro As Características das Instituições Totais, porque nessas situações o internado é constrangido a expor fatos e demais sentimentos sobre ele, a exemplos de confissões e sessões de culpas que fazem parte da rotina das instituições totais. No filme, as Irmãs Madalena mostram o interior de um universo repleto de caminhos de exploração, focando na história da opressão feminina na instituição católica. O filme condenou o regime de exploração e abuso, caracterizado por abuso físico, psicológico e sexual e contínuo que se opunha aos residentes ou os chamados penitentes arrependidos. A organização constitui um dos principais mecanismos de supremação da legalização social, com selo de acordo com o Estado e outras ordens religiosas. A missão do regime implementada no corredor é de acordo com o puro modelo do mito da cultura da identidade irlandesa, o caminho de transformar as mulheres em Deus, retirando do meio social aquelas que são consideradas impuras, errantes e pecadoras. No filme mostra que Goffman retrata em seu texto as características de instituições totais, e enquadra os conventos e demais instituições religiosas de controle como locais destinados a servir de refúgio do mundo ou ainda locais de instruções e confinamentos. O objetivo específico e a motivação pelo qual o indivíduo foi conduzido até lá pode variar entre eles, mas existem características comuns, ou famílias de atributos, em que podemos nos apoiar para entender a questão. Nos dias atuais, as teorias administrativas têm um papel fundamental nas organizações, como elaborar um bom planejamento, desenvolver boa visão de mercado, construindo alicerces para que não venha prejudicar o bom funcionamento da organização. Diante desse pensamento, ela tem uma importância enorme em nossas vidas, pois o profissional se debate todos os dias com situações de risco na organização. O ensino das teorias administrativas, por achar que esse é um caminho imprescindível para haver uma transformação significativa em uma organização e que todos nós precisamos de uma teoria para criar, inovar nossos negócios e manter-nos em um padrão estável, assim não deixando que os riscos acabem com uma organização.